Fala, tropa, empate do Fluminense e aquele empate com gosto amargo, né? Aquele empate que se a gente fala antes do jogo, que o jogo acabar empatado, a gente falaria, beleza, ótimo, mas depois que a gente viu o jogo tomar um gol aos 45, aí já não é tão maneiro, né? O Fluminense empata o jogo com o Bahia e, mano, que jogo maluco, tá? Jogo completamente louco assim do início ao fim, inclusive já começa louco com a escalação, todo mundo sabia que o Renato ia poupar, mas essa escalação aí foi uma parada realmente estranha, tá? Realmente esquisito, uma escalação meio bem diferente, mas vamos lá, vamos falar um pouquinho desse jogo, né, rapaziada? Mas antes de mais nada, pra você que não me conhece, meu nome é Gustavo, seja muito bem-vindo ao canal lá, Tropa do Flusão, já chega se inscrevendo, deixando um like, ativa o sininho pra receber todas as notificações, e é isso. Vambora. Cara, rapaziada, é o seguinte. Fluminense começa com a seguinte escalação. Lateral, Fidelis. Inclusive, o Fidelis, lateral direito, tá? Fidelis. Inclusive, o Fidelis foi uma boa surpresa, tá? O Fidelis fez uma boa partida, eu já vou falar dele daqui a pouquinho, mas vamos falar do resto da escalação. Freitas, que era um dos titulares que estava em campo, né? Fábio no gol, eu não preciso comentar, o Fábio tá quase sempre lá. O outro zagueiro era um menino que eu esqueci agora, o Recruta, né, que é o apelido dele. Lateral esquerdo veio o René, que não vem jogando como titular faz um tempinho. E o meio de campo. Aí chegamos na parte legal aqui. Já tinha dois meninos no jogo e o meio de campo veio essa pedrada aí que eu vou lançar pra vocês, tá? Ganso, Lima, Thiago Santos. Pô, isso aqui é sensacional, tá? Ganso, Lima e Thiago Santos. É assim, é uma escalação incrível. Bota Ganso e Lima junto e o Thiago Santos é a cereja do bolo, sem dúvida alguma. No ataque tivemos Keno e Germancano. Rapaziada, eu acho que eu tô esquecendo de alguém agora, mas eu não me lembro de quem. Então vamos lá, vamos seguindo com essa história. Se eu lembrar, eu vou falando mais pra frente do vídeo. Vamos lá, rapaziada. O que acontece? O Fluminense fez um primeiro tempo, assim, um dos piores que eu já vi o Fluminense fazer em muito tempo, tá? Ah, tá, quem tava esquecendo era o Bernal, tá? O Bernal que jogou, inclusive, uma partida bem ruim do Bernal, tá? Eu não, assim, ele vai falhar no primeiro gol, ele falha algumas vezes na marcação, mas vamos lá. Marcação do Fluminense estava podre, péssima. Mas o começo do jogo do Fluminense não é tão ruim porque, apesar da marcação estar péssima, o ataque do Fluminense estava funcionando, principalmente com o menino Fidelis, que começou jogando muito bem. Ele começou fazendo alguns dribles, criando algumas jogadas, depois ele vai dar até uma assistência pro Cano, mas a gente já fala da assistência que ela foi só no segundo tempo. Primeiro tempo, lateral pro Keno, Keno pro Cano e o Cano pro gol. Cano volta a fazer gol, aquele chute de primeira, aquele que todo mundo tá acostumado, que o Cano já não faz um tempo. Então, Cano foi lá, chutou de primeira, guardou 1-0 pro Fluminense e até aí tudo bem, a gente acreditava numa vitória boa do Fluminense, mas aí veio a marcação, né? Marcação Wi-Fi, Bluetooth, marcação EAD, sei lá, do Fluminense, a distância, e a gente vai tomar um gol que na verdade foi gol contra. O Bernal vai lançar essa bola pro gol, e o Bernal que nesse mesmo lance do gol já vai ter falhado antes. Ele falha na marcação, ele faz o gol contra, ele errou tudo ali naquela jogada, tá? E se já não era ruim o suficiente, o Fluminense ainda vai depois tomar a virada, vai tomar um segundo gol também ridículo, tá? O Bahia, ele simplesmente consegue trocar passe com uma facilidade gigantesca dentro da área do Fluminense. Aí o jogador do Bahia pega, gira, chuta e faz o gol. Caixa. E essa bola vai desviar no Freitas. E aí, Bahia vira o jogo, o Fluminense vai pro segundo tempo perdendo, mas um jogo que, apesar da marcação podre do Fluminense, era um jogo que dava pra empatar, dava pra ganhar. Mas o Fluminense precisava jogar bola e, de preferência, o Renato poderia consertar o meio de campo. Vem pro segundo tempo, o Renato não conserta o meio de campo, mas o Fluminense faz um gol de empate bem no começo. Germancano faz um golaço e agora vem a assistência do Fidelis, ele manda a bola pra área, Cano pega um voleio de primeira, um golaço de Germancano. É muito bom voltar a fazer o L, né, rapaziada? Finalmente o Germancano faz 2 gols, faz uma boa partida e a partir daí o Germancano não apareceu muito, até porque o Fluminense também não criou tantas jogadas. E aí, vendo que dava para vencer o jogo, que o Renato enfim vai fazer substituições. Aí ele vai começar a colocar o time titular. Ele mexe naquele meio de campo, então ele vai tirar
Ele vai tirar o Bernal, ele vai tirar o Ganso, ele vai tirar o Thiago Santos. Thiago Santos eu não vou comentar, o Thiago Santos inclusive foi quase expulso, tá? Mas aí foi uma quase expulsão porque foi uma loucura do juiz. O juiz, inclusive, bem ruinzinho, tá? Uma loucura ali do juiz. O Thiago Santos deu uma ombrada no Everton Ribeiro, o juiz ia expulsar, mas olhando no VAR não expulsou. Thiago Santos, enfim, vai sair e vai entrar o meio-campo titular do Fluminense, aquela trinca de volante, né? Martinelli, Hércules e Nonato, que foram os três, inclusive o Nonato tem quem faz o gol da virada do Fluminense, uma boa jogada construída do Fluminense. Nessa partida, enfim, o Fluminense consegue criar jogadas para fazer gol, então o Fluminense vai aquela triangulação boa, chega Nonato, chuta e faz o terceiro gol. O Fluminense vira a partida numa falha do goleiro do Bahia. Sim, é verdade, foi uma falha, mas o Fluminense não tem nada a ver com isso, então viramos o jogo 3-2, maravilhoso. Era só continuar a mesma intensidade e de preferência não tomar gols. Faltou a parte do não tomar gols, né? O Fluminense até conseguiu segurar bastante, mas não criou muito a partir daí. E aí o Fluminense começa a recuar, o Bahia vem pra cima porque tava perdendo em casa, e numa dessa que o Fluminense recuou, tava todo mundo lá dentro da grande área, cruzamento pra área, bola sobra pro jogador do Bahia, que chuta, a bola quica ainda antes de ir pro gol, Fábio até encosta na bola, mas não consegue pegar, e um gol aos 45 é extremamente cruel, tá? O gol aos 45, assim, é uma das piores coisas que aconteceu. Inclusive, ano passado a gente passou algumas vezes por isso, né? Esperava que esse ano a gente não passasse tantas vezes, de preferência, né? Se o Fluminense quiser ajudar a gente a não tomar muitos gols aos 45 minutos, eu tô feliz, né? Enfim, toma o gol aos 45, o juiz dá mais 7, 8 minutos de acréscimo, que vão ser pressão do Bahia. Porque o Bahia agora, ele via que podia tentar virar esse jogo, e o Bahia começa a pressionar. Inclusive o Freitas ainda vai ser expulso no final do jogo, porque o jogador do Bahia ia sair de cara pro gol do Fluminense, aí era quase gol certo. O Freitas fez o certo ali, trocou o gol pela expulsão, puxou o jogador do Bahia, foi expulso. Não temos zagueiro pro próximo jogo do Brasileirão, tá? Deixando claro, não temos zagueiro, porque agora o Freitas era o zagueiro titular. Não temos zagueiro. A zaga provavelmente vai ser Manuel e Thiago Santos. Preparem o coração pro próximo jogo do Brasileirão, rapaziada. Preparem o coração que o bagulho vai ficar sério, tá? Enfim, empate aos 45, juiz apita, Freitas expulso, essa loucura. E Fluminense empata esse jogo. Cara, é aquele empate que você fica meio, pô, que bosta, tá ligado? A gente poderia ter vencido num jogo que, no começo, vendo a escalação, a gente pensou, não, o empate tá bom, mas no final, vendo o que aconteceu, o Fluminense poderia muito bem ter vencido e tomou esse golzinho no final, golzinho cruel no final, né, rapaziada? Enfim, cara, uma coisa que eu vou ter que comentar aqui, tá? Lescano e Lavega não jogaram. Mais uma vez, nem entraram no banco, nada, não entraram. Lúcio Acosta, a nova contratação, não jogou também, até viajou, mas não jogou. E eu até entendo que ele chegou agora, mas achei que ele poderia talvez entrar nessa partida. Não foi o que aconteceu, beleza, de boa, não jogou hoje. Não sei quando ele vai estrear, espero que em breve. Mas essa escalação que veio hoje me mostra não temos elenco, tá? Porque botar Lima, Ganso e Thiago Santos no meio de campo é uma palhaçada, né? Os três juntos ali é uma brincadeira. O Thiago Santos, ele foi pra dar uma passeada, né? Porque o que ele fez na partida foi nada vezes nada, multiplicado por nada, dividido por nada. Ele não fez nada. O Thiago Santos não fez absolutamente nada. E o Bernal, que jogou muito mal, né? O Bernal não foi bem, não. Mas, cara, precisamos de elenco, realmente precisamos contratar, porque quando precisar poupar, se vier isso daí, vai ficar muito complicado. E de preferência agora, tudo bem que aparentemente o foco não é o Brasileirão e realmente precisaria poupar em algum momento, mas a gente precisa pontuar para não ficar difícil mais pra frente, para não brigar, para não cair de novo, né? Enfim, vamos lá, empate agora. Jogo difícil, jogo bom, né? Mas poderia ter vencido. O Fluminense perde 2 pontos. Acaba bem ou mal, o Fluminense acaba perdendo 2 pontos aí nesse finalzinho. Enfim, rapaziada. É isso. Infelizmente, o Fluminense toma esse gol no finalzinho. Perde 2 pontinhos no final. Deixa a vitória escapar por entre as mãos por um pouquinho. Era só segurar um pouquinho, mas não foi. O Fluminense empata. E é isso. Vou ficando aqui com vocês. Um pouquinho de raiva aí nesse final de jogo, mas fazer o quê? Se você assistiu até aqui e não deixou o like, não se inscreveu no canal, já aproveita agora, deixa o like, se inscreve no canal, ativa os sininhos para receber todas as notificações. E é isso, até o próximo vídeo, eu vou ficando por aqui. Valeu, e eu fui.